Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema de hoje é o palavrão em sala de aula. Parece que não, mas o palavrão em sala de aula é um dos assuntos mais polêmicos, controvertidos e difíceis de solução, mais difícil do que muita gente pensa. Não é tão fácil solucionar essa questão. E por que não é fácil solucionar essa questão? Primeiro colégio que eu fui fazer estágio era um colégio relativamente protestante. Em determinados horários os alunos oravam para Jesus e era terminantemente proibido xingar na escola, no espaço escolar. E eu muito preocupado porque, por mais que eu não seja aquela pessoa que vulgarmente fica usando o palavrão por falta de vocabulário, porque o palavrão que me incomoda não é o palavrão em si, mas é o palavrão dado na pobreza do vocabulário. E eu preocupado. Bom, é proibido os alunos xingarem. Vai que o professor solta um porra aqui. Talvez vai ficar uma situação muito embaraçosa quando o aluno for chamado a atenção. Porque o palavrão faz parte da literatura. Sim. Aliás, eu quando estava ali por volta da 7ª série, professor José Mauro, professor tradicionalíssimo, recomendou que nós lêssemos um livro chamado Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva. Esse livro, que também foi muito recomendado por professores na nossa época, porque ele se refere a eventos da ditadura militar, é um livro repleto de palavrões e das aventuras sexuais do herói da trama antes de ficar paraplégico. Mas e aí? Pode ou não pode? Bom, o palavrão está lá na literatura. Bom, a literatura está incluída na escola, porque afinal de contas, o material escolar é um material bibliográfico. E não só esse livro, como muitos e muitos livros e filmes do cinema tem palavrão. Se o palavrão está na literatura, se o palavrão está no cinema, se o palavrão está na arte, se o palavrão está na cultura, por que no ambiente escolar e por que em sala de aula ele não pode estar? Para mim, isso não é uma questão fácil de resolver, de ser resolvida. Mas por que não é fácil resolver este problema? Aí eu vou falar um pouco da nossa sociedade, que tipo de sociedade que nós vivemos, uma sociedade do espetáculo, que é uma sociedade do excesso, que além de ser do excesso é da repressão. Somos uma sociedade do excesso, somos uma sociedade da repressão. E quando os alunos me veem, eles me veem como professor do excesso, talvez, porque eles gritam nas minhas aulas. Eles descobriram que na aula do professor Helder ele pode gritar, ele pode xingar, gritar, e eles gritam. Mas por que gritam? Por que em determinados momentos ou em determinados espaços o aluno se sente à vontade para gritar e para soltar algo que aparentemente está ou estava reprimido? E o que a nossa sociedade reprime? Uma das coisas que a nossa sociedade reprime
também é o palavrão em determinados espaços, mas ela é uma sociedade repressora porque ela é uma sociedade que tudo te oferece. Ela te oferece tudo. Aliás, Freud, no Mal-Estar da Civilização, coloca isso, né? Trocamos a liberdade pela segurança. Vivíamos como homens primitivos, soltos nas matas, livres, caçando, transando. De repente, a civilização começa a nos organizar e começa a produzir uma série de excessos na cultura industrial e ao mesmo tempo nos reprimir, porque a sociedade, a cultura industrial, ela diz assim para você: o que você quer, meu filho? Você quer casa de praia? Olha aqui, temos aqui uma indústria de casa de praia. O que mais que você quer? Você quer carro do ano? Ah, tem também carro do ano. Tem restaurante de luxo, tem tudo, meu filho. Mas você não gosta. Tem que pagar. Ou seja, vivemos uma sociedade que tudo te oferece. Mas depois que ela tudo te oferece, ela diz não, ela reprime. E isso é análogo ao próprio palavrão. Por quê? O palavrão, em muitos lugares, em muitas instâncias, ele é um sinal magnético que abre portas e fecha portas para o mercado, porque a palavra dentro desse ritmo da informação, elas são adotadas por algoritmos e essa adoção de palavras através de algoritmos coloca ou não coloca mercadorias, produtos no mercado digital. E os palavrões são palavras, e se são palavras, também são mercadorias. Mercadorias que estão na sociedade, que estão no mercado, que estão excessivamente na rede, através inclusive da pornografia, a qual é vista pelos jovens, pelos nossos alunos. E ao mesmo tempo que esse aluno se encontra diante de uma sociedade que oferece uma infinidade de produtos, uma infinidade de palavrões, num determinado momento, num determinado espaço, ele não pode falar. Mas ele não pode falar um produto ou uma palavra, um produto, um fenômeno que está na cultura, que está na literatura, que está no cinema, que está na novela. E se está na literatura, se está no cinema, se está na novela, por que não pode estar na sala de aula? Eu penso que não seja um problema de fácil solução. Parece fácil, né? Eu conheço inspetores, diretores de escola que viu xingando, já leva para a sala, já chama o pai, já chama a mãe, o que é problemático porque nem todos os professores não xingam. O que é curioso. E às vezes eu já fui chamado em salas de diretores, olha, os alunos estão dizendo aí que o senhor está usando palavras de baixo calão, de baixo escalão. Bom, essas palavras de baixo escalão, em média, são as palavras da convivência, inclusive, e num determinado momento o professor também coloca palavras de baixo escalão. Eu, frequentando inclusive universidades públicas, né, como ouvintes, inclusive, o professor às vezes coloca e colocou. O que eu estou querendo dizer com isso é que nós somos uma sociedade do excesso, que ao mesmo tempo que oferece uma infinidade de fenômenos culturais, onde o palavrão está incluído, de repente ela diz não, está em excesso, mas aqui não. E o jovem que é reprimido, num determinado momento ele se sente reprimido em determinados lugares, e num determinado tempo, dependendo de um determinado professor, ele se vê disposto a gritar, a xingar. Por quê?
Assim como na sociedade do espetáculo, a mercadoria é um espetáculo. A mercadoria é o espetáculo nessa sociedade do espetáculo. E ela vem a nós em excesso, porque Freud falou sobre a falta, né? Freud criou a psicanálise a partir da falta edipiana. A menina sente falta do pênis do pai e o menino sente falta da presença sexual da mãe. A mãe é possuída pelo pai, o pai é possuído pela mãe, e isso geraria a falta inicial. Então, existe uma falta edipiana primordial, original. Porém, Lacan, o próprio Deleuze e Guattari, no Anti-Édipo, eles dizem não. A sociedade que nós vivemos é a sociedade do excesso. Não é a falta que nos define. O que nos define é o excesso. Só que esse excesso, ele é um excesso que te é dado, mas ao mesmo tempo, no excesso, nós somos... O excesso que nos é dado, ao mesmo tempo, nos é negado. E o palavrão entra nessa fenomenologia daquilo que vem a nós como excesso, daquilo que vem a nós na literatura, naquilo que vem a nós no cinema, naquilo que vem a nós diante de todas as fontes culturais de acesso que a escola poderia acessar. Mas ao mesmo tempo que o palavrão aparece na cultura, na literatura, no cinema, no teatro, quiçá e na música, né? Quantas músicas, né? Os Titãs, né? Todo mundo quer amor, todo mundo quer amor. Quem tem pinto, saco, boca, bunda, com buceta quer amor. Essa era uma música que nós cantávamos, né? Uma das poesias concretas de Arnaldo Antunes, né? Algumas outras muito conhecidas, né? Legião Urbana está no nosso vocabulário cultural. Os Titãs estão no nosso vocabulário cultural. E todas essas coisas apresentaram a nós vários palavrões. Quem não cantou com camisa de vento? Ô Silvia Piranha. Então, tem até o dicionário do palavrão. Porque as palavras transformam-se em palavrão com o tempo. Essas palavras não podem ser estudadas da sua origem até elas se transformarem em palavrão? Olha, tem um dicionário do palavrão. Então, diante de tal, eu não estou dizendo que o palavrão é certo, em sala de aula é errado. Não é essa a questão. Estou dizendo que não é tão fácil assim. Chegar e dizer não pode, tudo bem. É fácil para quem é simplista, né? Eu não sou muito simplista, né? Agora, um simplista, não quero! Eu não quero ouvir palavrão! Acabou. Para quem é simplista é fácil resolver as coisas. Mas, para quem pensa um pouco mais, de forma um pouco mais complexa, o buraco é mais embaixo. Palavrão em sala de aula. Sim ou não? Há uma infinidade de complexidade. O palavrão faz parte da nossa cultura, o palavrão está na literatura, o palavrão está no cinema, o palavrão está na arte, o palavrão está em todas as manifestações culturais que vêm a nós. Inclusive no mercado da pornografia. Porque ele é um fenômeno que vem a nós em excesso na sociedade do espetáculo, como mercadoria, como sinal magnético que abre e fecha portas no mercado. É isso aí. Fiquemos com essa reflexão e voltamos em outra oportunidade. Ok, galera? Vocês são do coração.